Olá pessoal, tudo bem? Pastor Divino Silva falando com você mais uma vez sobre a nossa série de estudos bíblicos e palestras para obreiros, pastores, dentre outros. Hoje vamos falar sobre um assunto, dando sequência sobre a questão de separações. Vamos falar um pouquinho sobre adultério. Adultério é quando uma pessoa é casada e comete uma relação extraconjugal. A fornicação é quando a pessoa é solteiro, não tem uma vida conjugal e ele comete aí relações sexuais. Então isso é fornicação. A prostituição está mais ligada à questão da venda do corpo através do ato sexual. E o adultério, nós vamos entender que a pessoa é casada e teve uma relação extraconjugal. E no aconselhamento pastoral, nós até falamos que, fazendo a relação do pastor e a ação social com esse tema do aconselhamento pastoral, a psicologia, desde 1590, que vem defendendo a ideia do aconselhamento, mas fazendo aqui uma ligação do aconselhamento pastoral, o pastor deve ter muito cuidado quando se refere ao ato sexual por duas pessoas que contraíram um casamento ou por uma das partes. Olha só, alguns textos bíblicos que devem ser observados. 1 aos Coríntios, capítulo 7, o verso 10, 11 e 39. Êxodo capítulo 20, o verso 14, Gálatas capítulo 5, Mateus capítulo 1, verso 9, Mateus capítulo 5, os versos 31 e 32, Marcos capítulo 10, o verso 11, Lucas 16, o verso 18, Romanos capítulo 7, o verso 2 e João capítulo de número 8, o verso 3. O pastor tem que ter muito cuidado na hora do aconselhamento entre as partes, principalmente a parte que foi afetada. Sempre procurar a reconciliação do casal. O principal cuidado, nós falamos aqui nesse livro de capelania, na sua página, a partir da página 83, 85, especificamente nas páginas 88, como se tornar um bom conselheiro produtivo e os elementos do aconselhamento pastoral. Nós falamos no livro da capelania. E um dos objetivos é você nunca tomar parte no relacionamento, nunca tomar parte numa defesa e simplesmente ser um bom ouvinte. Ouça bem, deixe as duas partes falarem e cuidado para você não ser uma terceira pessoa no problema. Se você tornar pessoas participantes do problema e você envolver muitas pessoas, você vai ter dificuldade até de sair do problema. Você vai se envolver de tal forma que você pode prejudicar ainda mais o relacionamento. Então, ouvir bem, igual a questão do aconselhamento de Jetro para Moisés, sobre a questão das situações que Moisés estava passando ao liderar o povo. O que você tem que fazer? Ouvir e nunca tomar partido no problema e procurar sempre a reconciliação. Não havendo reconciliação, procure sempre a paz entre as duas partes, mas jamais instigar a pessoa a algo ou a uma atitude grosseira ou atitude de sangue, de ira. Procure sempre a paz no relacionamento. Tenha cuidado ao ouvir uma das partes sozinho, principalmente a parte afetada. Sempre procure alguém para te acompanhar e alguém que seja maduro, no caso a sua esposa, e oriente a esposa a não comentar. Não pode jamais acrescentar algo na situação e principalmente expor o problema às pessoas. Procure ser secreto, sigiloso, discreto. Você tem que procurar a paz.
Porque havendo assim a comprovação do adultério, você sabe que já há uma ferida exposta, uma ferida aberta, e você só precisa sarar essa ferida. Você não precisa de mais nada, só do óleo, só sarar a ferida. E como sarar a ferida? O aconselhamento, a paz. Vou dar um exemplo aqui do que você pode falar para a pessoa. Primeiro, você tem que se colocar como conselheiro. Você nunca pode decidir o que a pessoa deve fazer. Se a pessoa está procurando sangue, a briga, a ira, a discórdia, a dissensão, você tem que procurar a paz. Fale a esta pessoa que Deus os chamou para a paz. E havendo uma situação dessa, e eles decidindo a separação, o desquite, o divórcio, é uma decisão deles. E que o Senhor, como pastor, vai estar sempre ouvindo e orientando, porque Deus os chamou para a paz. Assim como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, a partir do capítulo 7, na sua primeira carta. Procure sempre a paz e não se envolva no problema como se o problema fosse seu. Não. Você tem que ter a íntima compaixão, você tem que procurar o amor. E a psicologia, ela traz a raiz do amor. É isso que o pastor, que aquele conselheiro deve procurar. Procure sempre o amor, procure sempre a paz. Não fale muito, ouça mais. Se você começar a falar e querendo pegar outros exemplos de pessoas, costumeiramente você pode se embaraçar na situação. Então, não fique de nenhum dos lados. Procure a paz, porque amanhã eles poderão reconciliar. Se você falar assim, não separe, se eles reconciliarem, então você vai ser o problema. E se você fala, não, eu quero que vocês reconciliem e não dá certo, aí eles pegam um outro caminho e depois vai falar, o pastor insistiu para reconciliarmos. Muito cuidado neste tipo de aconselhamento. Ouça bem, fale pouco e fale com certeza, com firmeza, e Deus vai te dar o direcionamento. Esta é a primeira parte deste assunto, depois nós vamos fazer menção mais desse livro no Aconselhamento Pastoral, livro da Capelania. Deus abençoe a todos, espero estar contribuindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Divino Silva. Cuidado no aconselhamento nessa questão de adultério.